aos 9 anos de idade, ele na Inglaterra, ele é inglês, sabe? E aos 9 anos de idade ele estava na Inglaterra e os pais dele haviam comprado uma televisão a cores. Queridos, isso foi há muito tempo atrás. Eles nem sabiam o que eles estavam, nem se preocupavam muito com o que estava assistindo, mas era cores, gente. Eles estavam celebrando. E aos 9 anos, sabe, sempre teve muito essa chamada missionária, você pode perceber. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa manhã sobre isso. E ele viu a fábrica da Coca-Cola abriu em Ushuaia. Aí, irmãos, hoje Simon, eu não quero falar a idade dele não, porque eu não quero errar. Mas Simon tem mais de 50 anos, com certeza. Ou seja, ele só há mais de 40 anos, porque ele aos 9 anos viu isso. 40 anos, a fábrica da Coca-Cola havia chegado em Ushuaia. Aí ele pegou essa palavra, e isso está aqui nesse livro, queridos, no capítulo Missão Coca-Cola. Muito interessante o livro dele, e eu super recomendo você ler. Você pode perguntar, Mari, como é que eu faço para pegar um livro físico? Isso aqui é até ostentação, né? Você mostrar um livro assim. Mas você pode, queridos, pegar na plataforma digital. Está disponível para comprar. Eu li pelo Kindle pela primeira vez, depois que eu ganhei esse livro. Ostentando mais uma vez. Assinado pelo Simon, que inclusive vai ser seus professores, né? Aí ele então viu a Coca-Cola chegando em Ushuaia. E ele pegou, até escreveu esse nome estranho, né? Diferente, Ushuaia. E ficou perguntando. E depois o Senhor veio ministrando. Gente, a Coca-Cola, ela não esperou todos os americanos beberem Coca-Cola. Ela não esperou todo o continente americano beber Coca-Cola. Não esperou para fazer os seus avanços missionários, não. Nos seus avanços empresariais. E abriu o que para um inglês eram os confins da terra. Porque um inglês está no hemisfério norte. E o extremo sul já tinha uma fábrica Coca-Cola. Isso lembra, caso irmãos, aí o Senhor ministrando ao coração do Simon, ele foi mesmo lembrado do versículo de Atos, capítulo 1, verso 8. Eu te convido a abrir comigo, por favor. E esse foi o livro que inspirou, esse foi o versículo que inspirou esse livro. E a gente vai estar falando um pouquinho, porque hoje é o dia Verbo da Vida de Missões. Tem Amém. Tudo a ver comigo e com você. Nós fazemos parte dessa visão. Amém? Amém? A palavra de Deus tem tudo a ver conosco. E olha aqui, Atos capítulo 1, verso 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunha tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Quando Simon, vocês viram no vídeo, né? Deixa eu só contar um pouquinho da história dele. Eu não vou pregar sobre o santo Simon. Simon é um homem como eu e você, mas é uma inspiração. Amém? E eu estou falando isso, não estou aqui, nosso Senhor Salvador é Jesus. Amém? Amém? Não Amém. É Simon Potter, ele não morreu na cruz por nós, então eu não estou aqui endeusando ele não, só estou deixando um exemplo de fé. Tá bem assim? A gente pode combinar e tá vendo ele como um ser humano, que é guiado por Deus, que às vezes erra, assim como nós. Amém? Você tá comigo? Sim. Amém. Glória a Deus, porque eu não quero que você saia daqui, ou você que nos está assistindo online, vai achar que agora essa igreja serve a um homem. Não, irmãos, nós servimos a Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aí, queridos, quando Simon Potter, ele formou no Rhema, e depois de formado no Rhema, ele voltou para a Inglaterra. Por 2 anos ele serviu ao Senhor na igreja Oxford Bible Church, que é pastoreada pelo pastor Derek Walker, também professor de vocês. Quem fizer a turma em inglês, claro, o pastor Derek ainda não fala português. E aí ele pega, e depois disso ele viajou para a Letônia, viajou para todo o leste europeu, para a África,
África, pregando a palavra ali, em missões curtas, ele ia e voltava. Quando foi no ano de 99, ele então teve uma inclinação de começar a ir para a América do Sul. Então eu estou falando antes do livro, tá bem? Isso não está no livro, isso está porque a gente sabe da história, a gente viveu, não que eu tenha vivido nessa época dentro do Verbo da Vida, mas por causa da amizade, há muito tempo no contexto do Verbo da Vida, a gente conhece os bastidores daquilo. E é tão bom dias como o Dia Verbo da Vida de Missões, porque você olha para a instituição Verbo da Vida e fala assim, nossa, ele já tem mais de 400 obras, quase 400 igrejas, né, entre igrejas e pontos de pregação e congregações. Nós temos muito mais de 400, mais de 120 escolas bíblicas espalhadas. E fala que acha que começou grande, mas não, irmãos, começou pequeno. Amém? Começou com pessoas assim como nós, que estavam crescendo na fé. A gente olha para Bispo Guto hoje e ele mesmo falou no vídeo, ele não sabia discernir a mão direita pela esquerda. E muitas vezes a gente se coloca nessa posição e fala assim, eu não vou chegar lá, eu não vou alcançar, é grande demais, e fica sem entender. Mas a gente não pode, como a palavra nos ensina, desprezar os pequenos começos. Amém? E dias como o Dia Verbo da Vida de Missões, eles são vitais para nós. Porque mostra pra gente de onde a gente saiu, mas também nos relembra aonde vamos chegar. Amém? E nós somos parte dessa visão. E somos nós aqueles que vamos cumprir essa grande visão de Deus. Amém? Você pode dizer comigo, eu sou parte dessa visão. Eu vou fazer a minha parte. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, em 99, Simon estava com esse desejo de ir à América do Sul. E então, por conta de um amigo, David Larson, que é sueco, missionário na Bolívia, ele foi para a Bolívia. Lá na Bolívia, Simon se comunicou com os missionários Tony e Alexandra Fleet, que são também professores da escola, que comunicou com eles, eles são americanos, e já eram amigos de ministério, já se conheciam, e o Simon compartilhou coisa, eu estou com um desejo e tudo, de ir ao Brasil. E Tony e Alexandra estavam servindo ao pastor Bud lá no Brasil, nessa época. Alexandra ensinando a palavra, Tony também. E eles falaram assim, quando você estiver no Brasil, nos avise, que você pode vir conhecer o Ministério Verbo da Vida. Então, o que Simon fez? Da Bolívia, ele foi ao Brasil pela primeira vez em 99. E então participar, fala comigo, participar de uma conferência de ministros. E saiu da Bolívia então, foi para Guarulhos, de Guarulhos ele foi para Belo Horizonte, dormiu sua primeira noite no Brasil, em Belo Horizonte. Não posso deixar de esquecer de falar isso, né, irmão? Sou de BH. Aleluia! Não tem que falar. Primeira noite do missionário Simon Bota no Brasil, na minha cidade. Ele disse que porque ele escolheu isso, porque Deus estava falando ao coração dele sobre Belo Horizonte. Então ele desceu no aeroporto de Confins, porque ele falou assim, isso aqui é os confins da terra. E o aeroporto é na cidade de Confins, a grande Belo Horizonte. E para vocês que não sabem, né? E depois de lá ele foi para Natal, onde foi o evento que ele iria participar, a conferência de missões. Mas quando já em território brasileiro, Tony e Alexandre mandam uma mensagem para ele e falam assim, você está disponível para ministrar a palavra de Deus na última noite do evento? Ele, meu Deus, esse povo é doido, nem me conhece, nunca ouviu uma mensagem minha, já está me convidando para pregar. E ele, tá bem, eu estou disponível. Então ele foi e pregou uma mensagem em 99, em junho, no Martum, em Natal, numa conferência de ministros. Quando ele ministrou essa palavra, impactou muita gente. E o pastor Bud convidou ele, então, para fazer essa conferência de missões que a gente viu no vídeo, em setembro daquele mesmo ano. Então ele deu muito guiado pelo Espírito. Simon já havia deixado, não, eu vou deixar setembro disponível, porque eu não sei ainda, eu sei que eu volto ao Brasil
Antes de ir a primeira vez, ele já tinha, falou assim, quando eu voltar ao Brasil, e já estava ali separado, ele não sabia o que ia acontecer. Lá então a conexão foi feita e ele volta em 99, em setembro, mas agora para Campina Grande, na conferência de missões, para fazer essa conferência. Quando chega, gente, uma conferência, ele pregou pelo menos nessa conferência de missões umas 5, 6 vezes. Então foram vários dias seguidos. E ele, o preletor, e ele diz que ele chegou lá, aliás, antes de chegar, ele tinha um versículo no coração. Aí ele perguntava assim para ele mesmo, como eu vou fazer uma conferência? Ministrar 6 vezes, várias vezes, um versículo, como pode isso, irmãos? E era o versículo que nós lemos, Atos capítulo 1, versículo 8. Aí ele falou assim, mas Senhor, vai ser assim, E aí, irmãos, você sabe, a palavra de Deus, ela é tão viva, ela é tão poderosa, ela é tão eficaz, que a gente pode, irmãos, debruçar, e ela é tão atual, ela é mais atual que o jornal que vai sair semana que vem. É a palavra de Deus. E ele foi debruçando aquilo, desbulhando aquilo, e ele pregou uma conferência inteira, que foi com base nesse versículo, Atos capítulo 1, versículo 8. E você vê, quando ele chegou lá, o versículo que estava lá de enfeite, no palco lá, qual que era? Atos capítulo 1, versículo 8. Irmãos, e essa mensagem, essa conferência foi tão poderosa, tão maravilhosa. Olha como que a gente tem que criar expectativa para os eventos que a nossa igreja realiza. Isso mesmo. Olha o impacto que teve essa conferência há 21 anos atrás. Olha o impacto que teve, que aí o vídeo contou para nós. Chegamos, então, no dia em que ele pregou. Esse livro é uma transcrição das mensagens que ele ministrou naquele evento. Amém? E aí, isso impactou, como o próprio Jadeiro falou, e Zuela e Guto no vídeo, né? Impactou uma chama missionária. Aleluia. Que 20 anos depois estamos aqui. A primeira viagem missionária foi para Bolívia e aí, pronto. As coisas começaram a acontecer e você viu aqui no vídeo. Por que eu estou contando tudo isso, irmãos? Porque sempre tem os discípulos do Senhor abrindo portas uns para os outros. A Tony e a Alessandra Fleet abriram a porta para que Simon Porta conhecesse o Pastor Bud, conhecesse esse ministério e trouxesse essa palavra da forma como está, essa explosão, esse desejo de alcançar outros lugares. Antes, o nosso ministério, como o Sueli colocou, o Pastor Bud estava tão conectado com a visão que Deus deu para ele, glória a Deus por isso, mas ele estava tão concentrado nisso, que ele não havia pensado em outros lugares, senão o próprio Brasil. Mas foi essa mensagem, que nós não precisamos esperar alcançar o Brasil inteiro, até que, para que a gente possa começar, então, a alcançar o mundo. Foi aí, então, que destravou e nós chegamos aonde estamos. Amém? Amém. O que eu quero dizer com isso? Quando o apóstolo, o apóstolo Pedro, ele foi chamado pelo Senhor para ir para Cornélio. Lembra, irmãos, essa história de Pedro, quando Pedro foi à casa de Cornélio? Vocês se lembram dessa história? Para quem não lembra, eu queria... está em Atos 10, algumas páginas aí para frente da sua Bíblia. Olha como que Deus usa pessoas para alcançar outros. Amém? É disso que nós estamos falando esta manhã. Glória a Deus. Aleluia. Querido, está aqui, ó. Deus poderia ter enviado um anjo à casa de Cornélio e esse anjo ministrar a palavra lá? Poderia. Deus é soberano, queridos. Ele poderia. Mas Deus escolheu, Ele decidiu deixar esse privilégio de alcançarmos outras pessoas nas mãos de pessoas.
nas minhas mãos e nas suas mãos. Ele confia que nós vamos levar essa palavra que muda a história. Então Deus deu uma visão a Cornélio, olha aí, para que ele mandasse ir buscar Pedro. E ao mesmo tempo Deus fala ao coração de Pedro para que ele fosse à casa de um gentio. E aí a gente sabe da história. Pedro, ele teve a visão do lençol, das 4 pontas e dos animais que para eles são impuros, né? Só vou resumir aqui porque tem várias coisas que eu quero falar essa manhã. E aí ele pega e então, obedecendo a visão, Pedro então vai lá e no versículo 24 diz: no dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Olha aí, Deus esperou um homem, um filho dele, Pedro, chegar lá para pregar a palavra. Imagina, irmão, se Pedro tivesse desobedecido. Ele não tem o livre-arbítrio? Ele não tinha, aliás, ele não tinha o livre-arbítrio como você e eu temos. Quantas vezes Deus não fala pra gente: vai lá naquela mesa, vamos supor que você está trabalhando numa empresa, vai lá e fala isso para aquela pessoa, e a gente por timidez não faz. Ou a gente, graças a Deus, na maioria das vezes, isso não acontece aqui não. Isso aí acontecia lá na Inglaterra, né, da onde eu vim. Isso acontecia lá. O povo lá era bem, como eu falo, não, isso aí não é politicamente correto, eu não vou fazer isso. Não é bem assim que aqui as coisas funcionam, né? O que eles vão pensar de mim, tal. Mas aí, irmãos, a gente sempre vai, em nome de Jesus, usar bem o nosso livre-arbítrio. Amém. Amém? E vamos sempre, em nome de Jesus, fazer aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Você está comigo? Amém. Glória a Deus. E eles então estavam prontos para ouvir a palavra de Deus. E nós sabemos o resultado. O que aconteceu? Eles então, Pedro pregou a palavra para eles. E todos eles receberam. Eles acolheram aquela palavra, foram batizados. E no versículo 44 diz assim: ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos o que ouviam a palavra. Olha que bênção, está em Atos 10:44. Aleluia! Todos eles receberam a palavra. O que eu estou querendo dizer aqui? Deus então, para a casa de Cornélio, para os parentes, para os amigos íntimos deles que estavam lá, Deus usou Pedro. Amém? Para fazer aquele impacto. Nós sabemos também que para o eunuco, Deus usou Filipe. Amém? Filipe já estava em Atos 8. Se você for lá comigo, algumas páginas aí voltando, Atos 8:4, ele já estava pregando para multidões. Diz assim: entre mente foram dispersos, ia a toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo de Samaria, anunciava a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Filipe estava, queridos, como um evangelista de sucesso. Se fosse nos dias de hoje, palco, iluminação, holofote, microfone, muitas caixas de som e as multidões. Eu imagino Filipe como se fosse uma cruzada de Reinhard Bunke. Aquela coisa assim. As multidões atendendo unânime aquilo que Filipe falava. Aí olha que interessante. No versículo 26 desse mesmo capítulo, diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha... Bom dia, irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Vocês estão aqui ainda? Glória a Deus. Então, vamos ler aqui comigo. Este lugar se achava deserto. Mas, Senhor, eu estou aqui pregando para multidões. Eu vou para um lugar que a tua palavra, que o Senhor mesmo está dizendo para mim, está deserto. Que história é essa? Que coisa mais contra
counterproductive. Que coisa mais contramão. Que é isso? Sim. É verdade. Mas o que ele fez, irmãos? Glória a Deus. Você está lendo a Bíblia comigo? Ele se levantou e foi. Amém? Olha, e como resultado da obediência dele, eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Deus levou Filipe, que estava lá para alcançando multidões, para alcançar uma pessoa. Amém? Amém. Nós não sabemos o impacto que esse eunuco, que era alto escalão de um reino, fez com essa mensagem. Mas eu creio, irmãos, que como a influência dele política era grande, de fato, ele que tinha recebido uma palavra poderosa, uma libertação, ele foi batizado, ele recebeu Jesus, ele foi batizado, viu Filipe sendo arrebatado para outro lugar, ele ficou com certeza impactado. Amém? Nós não sabemos as repercussões daquilo, mas eu fico imaginando, e eu gosto de imaginar as coisas. Eu sou uma pessoa que gosta de planejar. Eu creio, queridos, que ele voltou para aquele lugar e falou na roda. Sabe quando você está sendo tão bem sucedido numa dieta, numa coisa que você está fazendo, você chega no seu trabalho e fala assim: pessoal, eu estou fazendo isso, está funcionando. Não é? Falando a verdade, você quando está fazendo um negócio na sua vida, no seu círculo de influência, com seus amigos, com quem você não fala, você não compartilha. Amém? Então eu creio que esse eunuco deve ter feito isso. Amém? Mas você vai falar assim para mim: Marília, tá bom. Você deu aí 2 exemplos de pessoas que obedeceram, que saíram de onde estavam, mesmo quebrando paradigmas, porque para Pedro não foi fácil para ele ir para a casa de Cornélio. Para ele, ele estava indo para uma casa de judeu, indo para uma casa gentílica, indo contra. Por isso que Deus colocou aqueles animais imundos ali, e Deus teve que falar assim para ele: quem é você para chamar de imundo aquilo que eu já purifiquei? Ele chegou lá, mesmo ele teve que ter aquela visão, aquele debater ali, ele foi, ele obedeceu. Filipe saiu de um lugar que parecia estar meio doido, ele foi para um deserto, mesmo estava ali pregando para a multidão, super famoso. Ele fez uma coisa, os dois. Aí você pode perguntar: Marina, mas um era Pedrão. Rapaz, andou com Jesus, o cara, um alto clérigo, e o outro, um evangelista famoso. Então, esperar uma atitude dessa, assim, de cara com patente, é uma coisa, mas eu sou diferente. Mas, queridos, eu estou aqui para mostrar para você que obediência cabe a discípulo, cabe a filho. Amém? E isso eu vou te mostrar pela palavra de Deus. Eles fizeram isso não pelo cargo que eles ocupavam na igreja, mas fizeram isso porque eles amavam a Jesus, porque eles amavam a Deus, porque eles serviam a Deus, e a vida deles não era preciosa, tanto a sua como a minha. Amém? E isso eu vou te mostrar pelo exemplo de Ananias. No capítulo 9 de Atos, estou aqui em Atos, está vendo? Novo Testamento. Então aqui, ó, nova aliança, a época da igreja, Jesus já tinha sido morto, ressuscitado, ido para assunto aos céus. Amém? Essa é a época que nós estamos vivendo. Amém? Você está comigo? Amém. Glória a Deus. Olha que interessante, queridos. Atos capítulo 9, verso 10. Você está lá? Diz assim: ora, havia em Damasco um servo, um discípulo. Aqui está como? Versículo 9. Só volta um, por favor. Desculpa, capítulo 9, verso 10. Me perdoa. Tá aí. Aqui, desculpa. Discípulo. Um discípulo. Então, ora, havia em Damasco um discípulo
chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Quantos de nós muitas vezes falamos assim: eis-me aqui, Senhor? Aí passa a segunda-feira, vem uma necessidade, levanta, pai, uma outra pessoa para ir ali. Isso nunca aconteceu em Leiria. Isso nunca aconteceu aqui no centro de Portugal, com certeza. Aí diz assim: então o Senhor lhe ordenou. Está comigo? Versículo 11. Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois elevados a sermos os discípulos que o Senhor nos chamou para ser. Aleluia. Queridos, nós não sabemos aquilo que o eunuco fez, mas nós sabemos o que Paulo está. Nós não sabemos que as pessoas com as quais, às vezes difíceis, mas que nós ainda assim vamos, nós não sabemos o que elas se tornarão. Se a gente vai um dia ficar sabendo das coisas que elas vão fazer, ou se vamos ficar sabendo, não sabemos se elas serão eunucos ou Paulo, no sentido de ter um relatório. Você está comigo? Você está me acompanhando? Eu estou me fazendo clara? A pergunta real é essa: eu estou sendo clara? Nós não sabemos, irmãos, do impacto que a nossa obediência causa. Isso. Nunca, conheço o Simon há vários anos, nunca que ele pensou que indo a uma cidade, participar de uma conferência, porque ele saiu da Bolívia com esse convite, participar de uma conferência, iria causar em um grupo de pessoas que estavam lá, e aquelas pessoas, o que elas iam fazer, e depois as outras, e depois as outras, e aqui estamos nós. Glória a Deus por isso. Nós não sabemos, irmãos, o que é a nossa obediência em 5 anos, em 10 anos, ou em 20 anos, como estamos comemorando aqui, 20 anos da primeira viagem missionária que o Ministério da Vida fez. Olha, de lá para cá, o quanto crescemos. E daqui a 20 anos, quem são as pessoas que você... Você está me entendendo? Você está comigo? Amém. Amém. E olha, irmãos, ser discípulo, sabe o que significa essa palavra, discípulo? Não é somente saber o que o mestre sabe. Porque a gente às vezes pensa que discípulo vem num contexto mestre, discípulo, né? Saber como aprendeu do mestre, aquela coisa toda. Mas para a cultura judaica, mas para a cultura judaica, o ser discípulo é muito mais do que saber o que o mestre sabe. E eu vou te falar um pouquinho sobre isso. Não sei se você sabe, mas entre os judeus, principalmente nessa época de Jesus aqui, era esperado que uma criança de 5 anos, ele já soubesse as escrituras. E as escrituras na época era ali a lei, o Pentateuco. Já era esperado de uma criança de 10 anos que ela soubesse a Torá. E isso, irmãos, não é saber, é saber memorizado, de cor. Olha que vergonha para nós. Vou me esconder. Aos 13 anos, tinha que saber todos os mandamentos, que não é só os 10, não. É toda aquela lei, tudo, e pregar e falar para ser considerado um bom. No contexto de futebol, né, tem uma expectativa para ver quem é craque, quem não é. Aos 5 anos tem alguns comportamentos, mas tá aqui, ele é técnico, ele sabe. 10 anos tem outros comportamentos, outras habilidades. Um menino de 13 anos
já espera-se uma desenvoltura. Eu não é, mas estou falando besteira aqui? Não, obrigada, glória a Deus. Mas já é porque assim, os portugueses, os brasileiros conhecem de futebol, né? Então tem algum... E aí você vê, você vai chegar numa escola e vê uns passam no teste, outros só cortado e tal, por aquele comportamento. Você está me entendendo? Numa cultura judaica, qual que era a profissão, assim, top? O que se almejava naquela época? Ser rabino. Era muito honrado, era um alvo. É como se, por exemplo, na nossa cultura, fosse um médico, fosse um advogado. Então eles queriam, e assim, e como que você chegava a ser um rabino de sucesso? É que um rabino tinha 10 anos, te pegava para te explicar as coisas, sabe? Te pegava e você vai ser meu discípulo, eu vou te ensinar a ser como eu. Esse era o alvo. Eles trabalhavam para que as crianças e tudo, elas eram escolhidas pelos rabinos para elas serem treinadas. Vocês estão comigo? Amém. Isso era a cultura da época de Jesus. Eles queriam ser, os jovens não aspiravam a ser os top jogadores de futebol ou uns top médicos, não. Eles queriam ser rabinos. E aí chega Jesus, o maior mestre que já existiu, né? Então o que acontece? Ele chega e ele vai aonde procurar por discípulos? Vai pro mar, vai na praia. Estão comigo, gente? Eu estou falando a mesma Bíblia. Eles vão. Vai. Irmãos, Jesus foi num lugar super improvável. É verdade. Porque para um cara estar lá como pescador, significa que ele não passou no teste. Que ele não era considerado bom. É verdade. Porque quem eram os bons? Aos 5, aos 10, aos 13, aos 15 anos, já tinha sido pego, já tinha passado pela seleção. Mas aqueles lá que não haviam passado pelo teste, passado pela seleção, estavam lá fazendo o que os pais estavam fazendo, pescando. Mas Jesus escolhe. Não foi a gente que escolheu Jesus. Porque o que acontece na nossa cultura? Eu vou lá fazer o teste, não é assim? Eu vou naquele jogo, eu vou lá para ser visto por um bom olheiro. Mas não. Oh, glória. Mas foi Ele que nos escolheu. Aleluia. Nós não éramos tão bons assim. Aleluia. É verdade. Pedro foi escolhido pescando, irmãos. Pedro não era tão bom assim. Ele chegou a ser um grande homem de Deus. A gente sabe muitas coisas que ele fez certo e muitas coisas que ele nem fez tão certo assim. Ele negou Jesus depois de haver andado com Jesus. É verdade. Mas Deus amou tanto ele, Jesus ama tanto ele, que depois de ressurreto, ele vem e fala assim para o seu Jesus: vá aos meus e a Pedro e diga que eu os amo. Oh, glória. Aleluia. Jesus fez questão de mencionar Pedro, que ele não levava em mal. Ele já havia perdoado Pedro. Glória a Deus. Oh, aleluia. E ele foi escolhido para ser discípulo. Mas glória a Deus. Irmãos, isso é tão lindo, é tão lindo. E discípulo, eu vou frisar mais uma vez, não é somente saber o que o nosso mestre sabe, mas é ser, fazer o que o nosso mestre é e faz. Aleluia. Isso é tão impregnado, isso é tão real que eu estou falando, é tão verdade, que em Mateus capítulo 14, vamos lá. Quanto tempo ainda eu tenho? Acabando, né, Mateus? Mateus 14, 22. Eu vou acabar no meu tempo.
Aleluia. Você diga comigo, eu sou Discípulo. discípulo. Amém? Amém. Logo a seguir, compeliu Jesus. Olha que interessante. Mais uma vez. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então nós estamos aqui falando de pessoas que estão sendo treinadas para não somente saber o que Jesus sabia, mas ser a pessoa de Jesus, ser como ele. Inclusive, uma bênção de um rabino naquela época é assim, que a minha poeira te cubra. Porque eles andavam no chão empoeirados, não é como aqui em Portugal, que as orlas das roupas deles batiam no chão, levantavam uma poeira e cobria eles. Entendeu? Era a bênção. Ou seja, era andar tão perto que a poeira dele me suja e me cobre e me faz ser quem ele é. Entendeu? Essa era a cultura que nós estamos falando. Você está dentro da palavra, você está conseguindo enxergar que não é uma coisa longe? Eu estou te falando tudo isso para a gente entender o contexto bíblico. Amém? E de pessoas que não haviam, não eram os bons não eram os craques não eram os Lima da vida não, eram os que não passaram no teste. Tá comigo? Então tá bem. Olha aqui, diz assim, 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles como? Bom dia mais uma vez, irmãos. Sejam todos bem-vindos à Igreja Verbo da Vida em Leiria. Amém. Glória a Deus. Como é que Jesus foi encontrar com eles? Andando sobre o mar. Amém. Andando por sobre o mar. E, versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, ficaram com medo. É um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Ei, tem bom ânimo. Sou eu. Não tem mais. Gente, mais uma vez o discípulo Pedro, olha que bênção. Gente, ele estava sendo treinado. Olha aí. Vamos identificar aqui com o irmão. Ele estava sendo treinado. Ele não tinha sido consagrado pastorzão. Ele ainda estava sendo treinado. Amém? É verdade. Olha aí. Mas aí Jesus falou 27, não tem mais. Pedro respondeu no 28. Se és tu, Senhor. Pedro, naquela hora, ele quis ter certeza de uma coisa. É você mesmo? É o meu mestre? Porque se for o meu mestre, fala porque eu vou ter contigo. Aleluia. Ele queria só ter a certeza que era o mestre. Porque se fosse o mestre fazendo aquilo, eu também posso. Aleluia. Eu sou discípulo. Glória a Deus. Eu faço o que meu mestre faz. Eu sou o que meu mestre é. Aleluia. Se é você, se é o meu mestre, manda que eu vou. O que Jesus fez? Sou eu o mestre, você é o mero discípulo. Fica aí no barco. Foi isso? Não. O que o nosso Senhor, naquela cultura, o que ele diz? Ele diz: Vem. Sou eu, o seu mestre. Eu estou andando sobre as águas. Vem também. Aleluia. Você é meu discípulo. Irmãos, foi nesse contexto aqui que o próprio Senhor disse que nós faríamos obras maiores que Ele faz. Aleluia. Ele fez obras grandes, irmãos. Mas para os discípulos tem obras maiores. Nós podemos.
discípulos. É verdade, Deus. Oh, aleluia. Aleluia! Oh, glória. Irmãos, estamos falando de discípulos. Tu és santo, Deus. Quem é você e quem sou eu? Aleluia. Discípulo. Aleluia. Oh, glória. Discípulo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o 29 é precioso. Vem. Obrigada, irmão. Aleluia. Vem. E Pedro, descendo do barco, ele andou Oh, aleluia. águas e foi ter com Jesus. Oh, glória. Aleluia. Pedro andou, irmãos. Muita gente fala para depois, ele não andou. Mas foi o único que andou. É verdade. Nunca teve coragem. Aleluia. Ele andou, meu mestre. Enquanto ele estava com esse olhar, com essa certeza, ele andou. É verdade. Eu e você da mesma forma, irmãos. Quando o nosso olhar estiver no autor e no consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nós vamos andar sobre as águas, nós vamos impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Nós vamos levar essa palavra, nós vamos. Aleluia. Mas se assim como Pedro, a gente no versículo 30, atentar pela força do vento, pela circunstância, vai dar zebra. Vamos afundar. Mas discípulos, olha para o mestre. Amém. Oh, aleluia. Aleluia. Segue o mestre. Faz o que o mestre faz. Oh, Deus. Tu és tremendo. Aleluia. Oh, santo Deus. Discípulo. Aleluia. Glória. Amém, irmãos. Por isso que Ananias foi. Porque ele estava indo contra um terrorista, gente. Se Deus falar assim, vai pregar para o pessoal lá do Osama Bin Laden, vai pregar lá para o pessoal da Sharia, sei lá, o pessoal que persegue cristão. Ele estava indo nesse contexto, irmãos. A gente sabe o que Saulo se tornou. Mas Ananias ousou a pregar para Saulo. Para Saulo. Sim. Ele não pregou para Paulo. E foi porque ele pregou para Saulo que Saulo virou Paulo. Aleluia. Oh, glória. Isso tudo, irmãos. A mensagem de hoje é para nós hoje. Para a gente ser os discípulos que Deus nos chamou para ser. Para a gente não ter realmente a nossa vida como preciosa. E de fato, fazer ser quem Deus nos chamou para fazer e ser. Aleluia. Oh, glória. E daqui a 5 anos, nós vamos colher muitos frutos. Tu és santo. E daqui a 10 anos, mais frutos ainda. E antes dos 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. É verdade. Irmãos, a nossa obediência conta. Faz diferença o que você faz da sua vida, sim. Porque se Ananias não tivesse ido, talvez Deus levantaria outro. Mas, irmãos, as pessoas que a gente pode alcançar dependem da nossa obediência. Saulo teve um sonho com um discípulo que chamava Ananias. Imagina se Ananias tivesse dito não e tivesse que chegar lá um Joaquim. Ananias não foi lá preso com uma arma. Eu estou aqui. Não. Ele foi livre. Aleluia. Ele foi livre. Tu és maravilhoso. De um coração tão livre como eu e você somos. Oh, glória.
inspirados a obedecer, compelidos pelo amor do Senhor que nos atraiu. É por isso que nós vamos sempre, seja do outro lado da sala ou do outro lado do mundo. Ushuaia ou Pedrógão ou qualquer, ou no centro de Portugal, ou qualquer outra cidade aí, Praia da Vieira, você, you name it, você me fala aí. Não importa se é do outro lado da sala ou se é na próxima cidade, se é na Espanha. A questão é, e foi. Sereis minhas testemunhas. Eu vou fechar com o versículo que eu abri. E nós seremos discípulos. Tanto aqui no Conselho de Leiria, como em Portugal, como na Europa, no Oriente Médio, em Ushuaia e nos confins da terra. Conta conosco, Senhor. Eis-nos aqui. Aleluia. Somos teus discípulos. Somos teus discípulos. Para sermos, Pai, quem o Senhor nos chamou para ser. Para sermos você aqui na terra. Para pessoas que ainda não te conhecem. Somos discípulos. Em nome de Jesus. Aleluia. Que honra, irmãos, ministrar para vocês essa noite.